Olá, pessoas! Na aula de hoje vamos falar sobre um fator de coerência do texto, o paralelismo gramatical. Quando falamos em paralelismo gramatical, estamos falando na estruturação do texto. Então é bem importante que você domine certos assuntos, certas ideias que a gente vai analisar aqui na aula de hoje, para poder escrever o teu texto de modo coerente e ter uma estruturação sintática cada vez mais madura no seu texto. Vamos começar então, agora na nossa aula, falando de paralelismo sintático. Ora, quando a gente fala em paralelismo, a gente está falando em quê? Bem, em simetria de construção. Tá? Quando falamos em paralelismo, estamos falando em simetria, em coisas parecidas. Então, paralelismo ou simetria de construção, na verdade, é a mesma coisa. Bem, uma coisa importante a respeito de paralelismo sintático é o seguinte: termos correlacionados devem vir estruturados de modo semelhante. Significa que, quando eu tenho uma correlação sintática, quando eu tenho uma relação conjunta de termos, de termos que se relacionam do ponto de vista sintático, eles têm que ter uma estruturação semelhante. Então vamos começar, para poder estruturar, tirar um pouco isso da esfera da abstração, vamos começar com um exemplo para que você possa entender exatamente o que é o paralelismo sintático. Observe. Ela tanto gosta de estudar quanto de trabalhar. Observe que aí nós estamos utilizando uma correlação. A correlação tanto quanto. Ela traduz uma ideia de quê? Uma ideia de adição. Ela tanto uma coisa quanto outra coisa. Essas coisas, então, se somam. Observe o seguinte: nesse caso, a correlação tanto quanto, ela está englobando duas ideias. Essas ideias são estruturadas do ponto de vista semelhante? Nós temos ela tanto gosta de estudar é uma ideia, então, que está englobada aí pela parte da correlação tanto, E a parte da correlação quanto engloba o quê? De trabalhar. Então, na realidade, nós temos estruturações distintas que essas correlações estão trabalhando. Observe que, quando eu digo ela tanto gosta de estudar, eu tenho gosta de estudar e do outro lado eu tenho de trabalhar. Então, pera lá, essas duas construções, elas são semelhantes do ponto de vista sintático? Não. Então, a gente precisa, na verdade, reescrever esse texto para que ele possa assumir, então, isso que a gente chama de paralelismo, isso de simetria de construção. Observe, então, um outro exemplo em que a gente tem a construção padrão. Ela gosta tanto de estudar quanto de trabalhar. Agora observe que a correlação tanto quanto, ela engloba o quê? Coisas semelhantes. Tanto está pegando de estudar e quanto está pegando de trabalhar. Estruturações semelhantes. Então o que estava esquisito, o que estava estranho lá no nosso primeiro exemplo? É que o verbo gostar estava dentro da correlação e, na verdade, ele fica fora. Por quê? Eu quero correlacionar duas coisas que a pessoa gosta. Ela gosta de uma coisa e de outra. Então são essas duas coisas que eu quero correlacionar pelo tanto quanto. Quando eu ponho tanto antes de gosta, eu estou, na verdade, dizendo ela tanto uma coisa quanto de outra. E isso gera uma quebra de paralelismo sintático. Então, paralelismo ou simetria de construção é exatamente isso daí, É exatamente a gente pegar termos que estão correlacionados e estruturá-los de modo semelhante. Vamos ver mais um exemplo. Ela não só comeu o bolo, mas também os salgados. Ora, qual é a correlação que a gente está usando aí? A gente está usando a correlação não só, mas também. E observe o seguinte: o que é englobado pela parte não só? Ela não só o quê? Comeu o bolo. Agora, comeu o bolo, então, veja que essa ideia, ela tem até um verbo dentro, Comeu, verbo comer, e o bolo, objeto direto do verbo comer. E o mas também engloba o quê? Os salgados, que é um sintagma nominal. Então, observe o seguinte: dentro do não só existe um sintagma verbal. Dentro do mas também existe um sintagma nominal. Então, não está havendo, nesse caso, uma estruturação semelhante na correlação. Então, eu digo, ela não só comeu o bolo, sintagma verbal, mas também os salgados, sintagma nominal. Então, não está havendo aí uma simetria de construção. Agora, se eu deslocar, de certa maneira, essa correlação, eu vou conseguir criar essa simetria de construção e aí sim adquirir a construção padrão. Observe. Ela comeu
não só o bolo, mas também os salgados. Ah, então o que eu estou querendo correlacionar? Eu estou querendo, na verdade, correlacionar as coisas que ela comeu. Então, ela comeu é o que fica fora da correlação. Ela comeu não só o bolo, mas também os salgados. Agora, o que eu não só, mas também correlaciona? Dois objetos diretos do verbo comer. Ela comeu, objeto direto 1, o bolo, objeto direto 2, os salgados. Então, agora sim, a gente está escrevendo, né? A gente estruturou a frase de maneira que ela tivesse paralelismo sintático. Ou ela faz os exercícios em casa, ou no colégio. Qual é a correlação que a gente está usando nesse caso? Ou. Agora, o que a gente quer alternar de verdade, né? Quando eu digo ou ela faz os exercícios em casa, ou no colégio, o que eu estou tentando realmente alternar são os lugares em que ela pode fazer os exercícios. Então, na verdade, a correlação ou tem que englobar esses lugares, e não, né, a gente simplesmente ficar pondo coisas dentro da correlação que não tem a ver com aquilo que a gente quer correlacionar. Então veja o seguinte, ou ela faz os exercícios em casa ou no colégio. O que eu estou querendo alternar? Os lugares. Então o ou tem que englobar exatamente os adjuntos adverbiais de lugar. Observe. Ela faz os exercícios ou em casa ou no colégio. Opa, agora o ou está pegando dois lugares. Em casa é o adjunto adverbial de lugar 1, no colégio é o adjunto adverbial de lugar 2. Então, veja o seguinte, quando a gente está falando em paralelismo gramatical, em paralelismo sintático, nós estamos dizendo que quando você usa uma correlação, você tem que pensar no que você está querendo correlacionar. Você não vai correlacionar banana com maçã, você vai correlacionar banana com banana, laranja com laranja, maçã com maçã, é assim que a gente faz lá na análise sintática. Então eu não vou pegar um sintagma verbal e correlacionar com um sintagma nominal. Eu não vou pegar, então, né, uma oração subordinada desenvolvida e correlacionar com uma oração subordinada reduzida. Tá? Por quê? Porque, na realidade, nós temos que estruturar coisas de modo semelhante. Se eu tenho um sintagma nominal de um lado, vou correlacionar com um sintagma nominal do outro, e não com um sintagma verbal. Né? Então, a gente tem que ter essa preocupação na hora de construir o texto. Vamos ver um outro exemplo. Ela não só foi cumprimentada pelo irmão, mas também pela mãe. Olha, temos a correlação não só, mas também. Veja o seguinte, ela é uma correlação aditiva. O que eu quero somar aqui aí? Eu quero somar que ela foi cumprimentada pelo irmão e foi cumprimentada pela mãe. Então, na verdade, os termos que eu quero somar aí são irmão e mãe. Né? Então, a correlação não só, mas também deve o quê? Ela deve procurar correlacionar esses termos, que são, na realidade, né, nesse exemplo aí, agentes da passiva. Então, se são agentes da passiva, né, a gente tem que observar o seguinte, onde é que eu vou deslocar a correlação não só, mas também, como que eu vou posicioná-la para que eu faça exatamente aquilo, para que eu correlacione exatamente aquilo que eu quero correlacionar. Então, vamos ver como é que fica a construção padrão. Ela foi cumprimentada não só pelo irmão, mas também pela mãe. Agora, não só, mas também engloba o quê? Dois agentes da passiva, né? Pelo irmão e pela mãe. Então, paralelismo sintático significa isso daí, né? Queremos correlacionar termos, precisamos estruturar esses termos de modo semelhante. Vamos então agora verificar o seguinte, nem sempre a ocorrência do paralelismo sintático é suficiente para a construção textual. Devemos verificar ainda um outro tipo de paralelismo, o paralelismo semântico. Bem, às vezes a gente tem até termos estruturados correlacionados de modo semelhante. Então, sintaticamente são equivalentes. Agora, do ponto de vista semântico, não se relacionam e isso vai dar problema de incoerência no texto. Vamos ver um exemplo. Fiz duas operações, uma em São Paulo, outra no coração. Olha, pessoas, tem alguma coisa esquisita nessa frase, né? Por quê? Na verdade, a gente está correlacionando com um e outro, tá? Então, fiz duas operações. Veja o seguinte, uma em São Paulo, adjunto adverbial de lugar. É o lugar em que fiz a operação. Outra, no coração, também é um adjunto adverbial de lugar, é o lugar em que eu fiz a operação. Agora, do ponto de vista semântico, do ponto de vista de significado, essas coisas se relacionam? São Paulo se relaciona com o coração? Não, né? Então, quer dizer, a gente, na hora que a gente vai estruturar o texto, na hora que a gente vai criar o paralelismo, né, sintático, a gente tem que também pensar se as coisas que a gente está correlacionando têm a ver. Porque se elas não têm a ver, não adianta. Então aí a gente tem um problema de incoerência grave. Porque eu estou, né, pegando aí uma coisa, um lugar, na verdade é uma cidade em que eu fiz a operação, e depois estou pondo o lugar do corpo em que eu fiz a operação, e estou pondo essas duas coisas com o mesmo peso semântico. E isso, né, gera um problema grave de incoerência.
Então aí, a gente tem que procurar o quê? Tem que procurar corrigir esse problema. Ou a gente põe 2 lugares, cidade, por exemplo, ou então a gente põe 2 lugares do corpo, né? 2 locais do corpo em que foi feita a operação. Então veja, primeiro caso. Fiz 2 operações, uma em São Paulo, outra no Rio. Opa, agora sim, né? São 2 adjuntos de lugar, mas esses adjuntos têm a ver um com o outro do ponto de vista semântico. São cidades em que eu poderia ter feito a operação. Vamos ver outro exemplo. Fiz 2 operações, uma no coração, outra no estômago. Veja o seguinte, agora sim a gente tem um paralelismo semântico aí, né? Agora, quando eu digo fiz 2 operações, uma em São Paulo, outra no ouvido, ou uma no Rio, outra no coração, essas coisas não se ligam, né? Do ponto de vista de significado, tá? Então tem que ter cuidado para que, além de, na hora de estruturar o texto, você criar o paralelismo sintático, você também tem que criar o paralelismo semântico, ou seja, correlacionar coisas que tenham a ver. Vamos ver um outro exemplo. Carlos Drummond de Andrade, além de mineiro, era escritor. Perceberam a incoerência, né? Quer dizer, tem uma coisa esquisita aí. Por quê? Porque eu estou somando mineiro com escritor. E uma coisa não se relaciona com a outra, né? Vou dizer assim, o fulano, além de brasileiro, comia carne. Tipo, são coisas que não tem a ver, né? Então, na hora de a gente correlacionar, aí a gente está correlacionando com além de, né? Então, estou adicionando com além de mineiro era escritor. Mineiro e escritor são coisas que, do ponto de vista semântico, não se relacionam. Então, aí a gente tem um problema, né, de estruturação, um problema de estruturação que acaba gerando uma incoerência no texto. Então, vamos correlacionar coisas, né, que tenham a ver umas com as outras. É claro que há situações em que a gente vai, né, fazer uma quebra de paralelismo semântico, mas às vezes a gente faz isso intencionalmente, buscando o quê? Buscando atingir um determinado efeito dentro do texto. Isso é o que a gente chama de quebra do paralelismo semântico com efeito estilístico. Quando é que isso vai acontecer? Vai acontecer quando, às vezes, a relação entre as coisas que a gente está correlacionando não é, num primeiro momento, óbvia, mas ela existe do ponto de vista semântico. Então, assim, para poder ilustrar isso, vamos ver um exemplo utilizado por Machado de Assis em seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Veja aí. O que eu quero dizer é que a mais bela testa do mundo não fica menos bela se a cingir um diadema de pedras finas, nem menos bela, nem menos amada. Marcela, por exemplo, que era bem bonita. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos réis, nada menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. O que a gente observou nesse texto, né? Se vocês verificaram ali, há uma passagem que ele vai dizer o quê? Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Observa o seguinte, né? Amou-me durante. Aí a gente tem uma preposição acidental que dá uma ideia de tempo, né? Amou-me durante. Aí a gente vai ter lá um número de meses e vai ter lá um número de contos de réis. Agora, o que o mês tem a ver com conto de réis? Bem, aí é que entra a questão do efeito estilístico, porque às vezes a relação não é o quê? Não é óbvia num primeiro momento. Agora, ela existe. Na verdade, essa relação entre meses, né, essa relação temporal e a relação que se estabelece aí com o dinheiro, é exatamente o quê? O tempo em que o dinheiro o tempo em que o dinheiro ele vive, né? O tempo em que dura esse dinheiro. Tá bom? Então, quando o Machado de Assis diz que amou-me durante 15 meses, né, e 11 contos de réis, ele está falando que esses 11 contos de réis duraram 15 meses. E aí ele traduz a ideia de que o amor deles, né, o amor dele por Marcela, vai durar exatamente o tempo em que dura o dinheiro. Ou seja, Marcela era uma mulher interesseira. Então veja que com essa quebra aí de paralelismo semântico, ele obteve o quê? Um efeito de sentido muito interessante, né? Ele acaba dizendo para a gente, informando para a gente muito mais com uma simples quebra de paralelismo semântico. Então, nesse caso, a gente não vai considerar um erro, né? Na verdade, essa quebra aí é uma quebra proposital e ela acaba gerando um efeito de estilo interessante no texto. Vamos ver mais exemplos em que essa quebra de paralelismo semântico obtém, então ela acaba gerando um efeito estilístico. Veja,
um rapaz que conheço de vista e de chapéu. Também é um exemplo do Machado de Assis, extraído do livro Dom Casmurro, né? Quando ele diz, então, um rapaz que conheço de vista, bem, isso é uma maneira de conhecer. Então, ele vê o rapaz, né? Ele está acostumado a ver o rapaz sempre lá em seu bairro. Agora, quando ele diz que conheço de chapéu, quando ele diz isso, o que a gente entende? Bem, que ele também costuma cumprimentar o rapaz. Então, veja que num primeiro momento, a gente não associa a obviedade dessas duas relações, né? Um rapaz que conheço de vista e de chapéu. Aí você fala assim, mas como? O que tem a ver uma coisa com a outra? Bem, na verdade, o que ele está querendo dizer é um rapaz que conheço de ver e de cumprimentar. Então, ele está aí quebrando o paralelismo semântico, mas obtém esse efeito estilístico interessante. Vamos ver mais um exemplo. Palmeiras perde o jogo e a cabeça em La Paz. Veja, o que acontece aí, né? Veja que o jogo e a cabeça são ideias assim que não estão muito relacionadas. Mas isso acaba gerando um efeito de estilo interessante, né? Quer dizer, o fato de ter perdido o jogo significou para o Palmeiras o quê? A perda da razão também, porque provavelmente depois do jogo o que aconteceu? Aconteceu um tumulto, alguma briga. Então, quando a gente quebra o paralelismo com intenção, sabendo que a gente está quebrando e por que a gente está quebrando o paralelismo semântico, a gente pode obter efeitos interessantes dentro do texto. Outros casos de paralelismo. As correlações aditivas. Vamos começar então vendo o seguinte, quando a gente quer adicionar ideias, né, a gente precisa então estruturar as coisas de modo pertinente, tá bom? Então, a gente já viu os dois casos de paralelismo que a gente tem, né? Paralelismo sintático, né, que é a simetria de construção sintática, e o paralelismo semântico, que a gente tem o quê? Uma simetria, né? De certa maneira, uma simetria de ideias, tá? Agora vamos começar a estudar uma a uma aí, começando com as correlações aditivas. Vamos ver um primeiro exemplo. Era não só professor, mas também advogado. Observe, a correlação aditiva aí é não só, mas também. O que ela relaciona? Professor a advogado, que são profissões. Opa, esse paralelismo aí está estabelecido, né? Então a construção está corretíssima. Vamos ver mais um exemplo. Era tanto bom professor quanto bom advogado. Né? Então o que a gente tem aí? Bom professor e bom advogado são termos que estão correlacionados pela correlação tanto quanto. Vamos ver um outro exemplo. Não falou comigo e nem deu satisfação. Opa, aí a gente já tem um problema. Por quê? Trata-se de uma correlação aditiva. Sim, não fez uma coisa e nem fez outra. Qual que é o problema? O problema é que, no caso da correlação aditiva negativa, ou seja, aquela que a gente tem uma negação numa primeira oração, e a gente quer adicionar uma outra negação, não fez uma coisa e não fez outra, a gente usa a conjunção aditiva nem. O problema é o seguinte, a conjunção nem, nesse caso, significa e não. Então, utilizar e nem seria o quê? Uma redundância, tá bom? Então, eu não vou dizer não fez uma coisa e nem fez outra. Eu vou tirar esse e aí, porque nem já significa e não. Então, vamos ver um outro exemplo. Não falou comigo, nem deu satisfação. Agora sim a gente tem a construção padrão, né? Porque o nem, significando e não, na realidade ele está somando uma negação, adicionando uma negação. Então eu não vou dizer e nem, vou dizer nem apenas quando eu quiser adicionar negações. Então toma cuidado com a correlação aditiva para poder estruturar termos que, além de serem termos que tenham a ver, para você fazer o correto uso da correlação. Então, não numa primeira oração, nem na segunda oração, tá? E esse nem significa e não, então nada de escrever ali o e nem. Correlações alternativas. Nesse caso, a gente vai então ver que também, quando há a ideia de alternância, a gente pode fazer correlações. Vamos ver um primeiro exemplo. Olha, falava ou comigo ou com minha irmã. Então observe que a correlação é ou. E o que ela relaciona? Ela relaciona objetos indiretos. Falava ou comigo, objeto indireto 1, ou com minha irmã, objeto indireto 2. Então aí a gente tem uma construção perfeita do ponto de vista do paralelismo. Vamos ver agora um outro exemplo. Iremos, quer ele venha ou não. Bem, aí a gente já tem um problema. Por quê? Porque, na realidade, a correlação alternativa é quer, e não quer ou. Então, essa construção aí, em que a gente troca quem é que está fazendo a correlação, ela apresenta, na verdade, um desvio em relação ao padrão. Então, em vez de misturar as conjunções quer ou, é melhor que a gente mantenha ou então quer. Então, vamos ver um outro exemplo. Iremos. Quer ele venha, quer não. Agora sim a construção padrão, Quer. Aí a gente tem então agora uma construção em que essa correlação alternativa se mantém.
Vamos ver um outro exemplo. Seja por intenção ou por imprudência, ele cometeu o crime. Veja, seja por uma coisa ou por outra, seja ou, não, né? Então a gente deve evitar também esse tipo de mistura. Ou a gente usa ou então seja, seja. Então vamos ver a correção dessa frase. Seja por intenção, seja por imprudência, ele cometeu o crime. Agora sim, né? A correlação correta, seja, seja. Então no caso das alternativas, o que é importante é a gente não misturar, né? Quer com ou e seja com ou, tá? Vamos lá, quer, seja, seja, para poder manter o paralelismo de construção. Vamos falar agora, então, do caso de paralelismo nas correlações comparativas. Bem, no caso das comparações, a gente só tem que tomar cuidado para acabar não comparando coisas que não são comparáveis. Então vamos ver um primeiro exemplo. O problema do Brasil é menor que a Argentina. O que eu estou comparando aí? Estou comparando o problema do Brasil com a Argentina, que é um país. E essas coisas não se pode comparar, né? Então vamos corrigir isso daí de modo que a gente compare realmente coisas que tenham a ver. Observe. O problema do Brasil é menor que o da Argentina. Agora sim, estou comparando o problema do Brasil com o problema da Argentina. E eu não vou o quê? Não vou só sentir a necessidade de repetir a palavra problema. Tá? Agora, né, eu não posso retirar e comparar o problema do Brasil com a Argentina. Esse que é o problema que às vezes acontece lá na hora de fazermos comparações. Vamos ver mais um exemplo. O salário de um médico é maior que um enfermeiro. O que eu estou comparando? Salário de um médico com enfermeiro. Eu não posso comparar salário com enfermeiro. Essa comparação não faz sentido. Eu vou comparar o salário de um médico com o salário de um enfermeiro. E aí, se eu não quiser repetir a palavra salário, é só essa que eu vou retirar. Então vamos ver como é que vai ficar. O salário de um médico é maior que o de um enfermeiro, né? Então agora sim a gente está comparando as coisas exatas, né? Comparando o salário de um com o de outro, tá ok? Então agora vamos falar de um caso bem especial de paralelismo, o paralelismo do e que. O que, né, vamos dizer assim, o bom senso sintático nos diz é o seguinte: eu só vou usar e que se eu estiver realmente adicionando um que, ou seja, se eu já tiver um que na oração anterior e agora quero adicionar um outro. Então, tem que tomar cuidado para não cometer certas construções que são viciosas. Vamos ver um primeiro exemplo. É uma mulher bonita, inteligente e que tem muitos amigos. Olha o e que ali, né? O que aquele e que está fazendo ali? Eu estou adicionando um que a outro que? Não. Então essa construção é uma construção viciosa. O que eu tenho que fazer aí? Eu tenho que separar essas duas ideias, tá? E não utilizar esse e que, porque o e que é um acréscimo de que. Se eu não tenho um que anterior, como é que eu vou adicionar um outro, né? Então fica um pouco complicado isso. Então vamos ver como é que a gente poderia corrigir essa frase. É uma mulher bonita e inteligente e tem muitos amigos. Opa, estou separando as ideias. O que eu tenho aí? Eu tenho bonita e inteligente, são dois adjetivos, então eu já posso fechar a minha correlação. É uma mulher bonita e inteligente. Se eu quero adicionar que ela tem muitos amigos, basta que eu ponha ali a conjunção e, né? Então, eliminei nesse caso a conjunção que. Ela não é importante, tá? No caso, um pronome relativo, né? Ele não é importante nesse caso. Então, é uma mulher bonita e inteligente, vírgula, e tem muitos amigos. Essa vírgula é importante para poder separar os dois e's que estão correlacionando coisas diferentes, tá? Vamos ver mais um exemplo. Disse ser uma boa pessoa e que nunca teria feito aquilo. Olha o e que ali, né? O e que está também perdido, porque não tem o que na oração anterior. Então a gente precisa o quê? A gente precisa reestruturar isso daí para, né, não termos aí um problema de paralelismo. Vamos ver então uma maneira de reestruturar. Olha só. Disse que era uma boa pessoa e que nunca teria feito aquilo. Opa! Então uma outra maneira de a gente resolver a questão, né, quando se quebra o paralelismo do e que, é fazer com que um que apareça na oração anterior, né? Então disse que era uma boa pessoa e que, opa, agora sim, o e que está realmente adicionando, né, um que a outro que. Vamos então começar a perceber agora como que a gente pode fazer para correlacionar orações. Correlacionando orações. Bem, nesse caso, quando queremos correlacionar orações, devemos tomar cuidado para que, se uma estiver desenvolvida, que a outra também esteja desenvolvida. Se uma estiver reduzida, que a outra também esteja reduzida. Então vamos ver um primeiro exemplo. Saí de casa por estar com fome e porque me chamaram para a praia. Olha lá, eu tenho duas causas para eu ter saído de casa, né? Então são duas orações causais. Uma é o fato de eu estar com fome. E essa aí aparece reduzida de
infinitivo, por estar com fome, né? E por que me chamaram? Essa está desenvolvida. Então não fica muito interessante a gente correlacionar duas orações em que uma está reduzida e a outra está desenvolvida. Então vamos ver como é que a gente pode corrigir esse problema, né? O que a gente pode fazer então? Ou a gente desenvolve as duas, ou então a gente reduz as duas. Vamos ver então uma primeira possibilidade de correção. Saí de casa porque estava com fome e porque me chamaram para a praia. Observe o seguinte, ó, agora tenho duas orações causais. As duas estão desenvolvidas, né? Então essa é uma maneira de a gente corrigir. Vamos ver uma outra maneira. Saí de casa por estar com fome e por terem me chamado para a praia. Agora eu tenho as duas reduzidas de infinitivo. Então, temos que observar isso, né? Vamos começar então a correlacionar orações de modo semelhante. Se uma estiver desenvolvida, vamos desenvolver a outra também. Se uma estiver reduzida, vamos reduzir a outra também. Nesse caso, quando a gente tem orações e a gente quer correlacionar aditivamente, uma maneira muito interessante de a gente fazer a correlação aditiva é utilizando a correlação não só, mas também, ou não só, como também. Vamos ver então esse exemplo em que a gente tem o uso de não só, como também. Veja, saí de casa não só por estar com fome, como também por terem me chamado para a praia. Veja que nesse caso a correlação aditiva fica muito mais enfática, né? E como a gente tem duas orações causais reduzidas e, portanto, extensas, né? O que a gente tem então? A gente pode pegar essa correlação não só, mas também, ou não só, como também, né? E enfatizar mais essa adição, essa ideia de adição que a gente quer traduzir. Com o E, essa ideia de adição pode se perder, né? Então, é muito mais enfático o uso dessa correlação, não só, mas também. Comece a empregar essa correlação, porque ela vai ajudar você bastante a adquirir um pouco mais de maturidade no seu texto.